porque Ele vive. Hoje de manhã Daniel falando aí, na sexta fizeram tudo, morreu, sim, mas o domingo vem aí, o domingo vem aí, Ele ressuscitou no domingo. Então, irmãos, Deus enviou seu Filho amado, todos conhecem um hino muito antigo e bonito, Deus enviou seu Filho amado. Pela manhã. Nós temos o outro cântico que também é bem antigo, magnifiquemos ao Senhor, Ele morreu a nossa morte, para vivermos sua vida. A pregação trata disso, segundo as Escrituras. Magnifiquemos ao Senhor. Supremo.
seja o teu nome, meu Senhor. Que esse dizer, meu Senhor, não seja apenas uma forma cultural, Senhor, e eclesiástica e familiar, porque aprendemos isso desde criança, mas que de fato seja a infusão da verdade do Teu Espírito em nossos corações, para saber que o Senhor de fato é Senhor da vida, é Senhor da morte, é Senhor do inferno, como o Senhor disse, e o Senhor venceu a morte, venceu o inferno, Satanás, o mundo, e nos chamou: vinde após mim, sigam-me, sigam-me, eu vos mostrarei como é que se faz a vontade do Pai. É isso que nós queremos, Senhor, nos ajuda, para que o Teu nome seja louvado em nós e através de nós. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, a igreja que quase que mata o pobre apóstolo, de tanto sofrimento e tanta angústia e tanta aflição por causa daquela igreja. E nós vamos falar dessa Páscoa cristã, a morte da morte, a ressurreição da vida, o Senhor Jesus, como é que Paulo trata aqui, ensinando a esses irmãos que ele já havia ensinado. Então diz assim, 15, 1 Coríntios capítulo 15, vamos ler até o versículo 20. 1 Coríntios capítulo 15, de 1 a 20, Paulo escreve àqueles irmãos coríntios. Repito, ele já havia ensinado, ele está aqui lembrando, como ele diz: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E o versículo 20. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, irmãos, nós vemos aí essa história de festejo de Semana Santa, que é uma tradição da igreja e não da Bíblia, mas é uma tradição da igreja católica, e nós copiamos muitas coisas, né?
Há ensinamento na Bíblia que de fato Jesus morreu. Paulo está aqui, ele está dizendo, eu estou repetindo para vocês, eu estou lembrando a vocês. O ensino há, festejo não. Então, nós vimos, todos viram, algumas coisas aí. Daniel até lembrou que o negócio já está caindo no esquecimento, mas nada, a procissão do Cristo morto lá no centro foi grande. Então, irmãos, no sábado, vocês sabem que eu vejo, percebo, escuto as coisas durante a semana de meu Deus do céu. Aí chega aqui domingo eu falo. Muitas vezes eu preparo a pregação por causa disso. Encontrei um amigo lá na praia, sábado, eu caminhando com Margarete. E ele me disse que tinha ido numa igreja, ele me disse o nome da igreja, me disse o nome do pastor, eu não conheço não. Nem a igreja, nem o pastor. Mas rapaz, negócio bacana. O camarada fez um negócio lá, muito bacana, rapaz. O que foi, irmão? Ele botou umas cadeiras lá na frente, chamou umas pessoas lá, não sei se eram pessoas escolhidas, sei que ele chamou essas pessoas para ele. Rapaz, ele lavou os pés daquelas pessoas lá. Isso foi mesmo? Foi. Muito bacana, eu achei aquilo muito bonito. E você achou muito bonito, foi. Eu disse para ele, mesmo você sabe o que foi que Jesus fez, ou o que ele quis ensinar quando lavou os pés dos discípulos. Eu expliquei para ele. Ah, é? Crente. Ele não sabia qual era o significado daquela. Aí continua até hoje lá o Papa lavando pé de preso. Então o irmão me contou isso, dizendo que ele achou muito bonito o culto lá com isso. Meu Deus do céu, o homem é crente. Não é um analfabeto. Ex-colega do Banco do Brasil, inclusive. Digo, meu Deus do céu, olha as qualidades dos crentes. Aí hoje de manhã, um irmão mandou para mim um áudio de um culto que ele foi aqui, né? Culto da principal igreja daqui, tudo. Que aconteceu isso também. O pastor chamou as pessoas lá para frente, todos os pastores que estavam lá, e ele lavou os pés daqueles pastores, coisa linda, coisa linda. Mas aí, depois que ele lavou os pés daqueles pastores, uma pastora levantou-se, não, mas peraí, agora todos nós vamos lavar os pés do pastor. Aí ele me contou que houve esse negócio lá e ele achou meio que isso aí já foi um negócio extra, pelo que ele me disse aí já foi um... E essa parte aí, pois é, meu irmão, é isso aí. Então quando a gente começa a inventar, tá aí, ó, Papa todo ano lava os pés dos presos, mas ninguém lava o pé do Papa. Agora já lavaram o pé do Papa aqui, em João Pessoa, já lavaram os pés do Papa. Então, irmão, isso é marmota. Isso são invenções. Não está segundo as Escrituras. Aí a gente vai inventando uma marmota dessa, o povo acha bonito. Então, se é bonito, vamos fazer, porque dá gente. Se é bonito, o povo vem ver o que é bonito. Então, irmãos, passada a tal Semana Santa, muito mais conhecida pelo lado mercadológico, eu mandei para vocês uma poesia, um poema do Matuto, eu mandei para todos vocês. Pelo sotaque, aquele cara de Pernambuco, Recife mais precisamente, mas muito bacana, que coisa criativa, que coisa bonita, artística, aquele cara fez contando a história da Páscoa. Eu mandei para todos vocês. Mas a Páscoa, como ele mesmo diz lá, é conhecida pelo coelho, ovo de chocolate. Mas enfim, passados dias em que Jesus foi morto e sepultado, de acordo com o relato bíblico, no domingo ele ressuscitou. Portanto, como celebramos na cultura do cristianismo, hoje de manhã o Senhor ressuscitou. Mas diferentemente do que se prega e do que se ouve costumeiramente, não é a ressurreição de Jesus que é sinônimo de Páscoa, como normalmente a gente ouve os padres dizendo, o próprio pastor ouvi dizer na televisão, a Páscoa é a ressurreição de Cristo. Não é só a Páscoa, não é só a ressurreição de Cristo que é a Páscoa coisa nenhuma. Nós vimos aqui, não é a ressurreição de Jesus que é sinônimo de Páscoa. A Páscoa trata exatamente da morte de Jesus. É da morte. O Cordeiro de Deus que foi morto para nos libertar da escravidão do pecado.
como aquele cordeiro que foi morto lá na primeira Páscoa e na instituição da Páscoa para libertar o povo de Deus escravizado do Egito. Pois é, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo já havia dito a esses mesmos coríntios, lá no capítulo 1, aliás, aqui mesmo no 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que é Cristo, o nosso cordeiro pascal, foi imolado. Ele estava falando da morte de Cristo. E repete aqui no texto, como nós lemos: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, quando a gente lembra de Páscoa, a primeira coisa que tem que ser lembrada é da morte do Cordeiro, e não da ressurreição. A ressurreição é uma consequência, porque Paulo explica aqui, inclusive, nós vamos ver. Pois bem, então como nós podemos ver, o apóstolo Paulo está relembrando. Venho lembrar-vos o evangelho que eu vos preguei. Ele está relembrando o que ele já havia pregado e ensinado acerca da morte e ressurreição de Jesus. Ensino que estava sendo desviado e desvirtuado pelos falsos mestres. Versículos 1, 2. Cadê? Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Aí o 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós? Tinha pregadores, mestres dentro da igreja, dizendo que não há ressurreição dos mortos. Então Paulo está aqui, eu quero relembrar vocês. Todas as cartas Paulo faz isso, irmão. Lembra a carta aos Gálatas? Ele chama logo os Gálatas de insensatos. Gálatas insensatos, será que eu ensinei vocês em vão? Estão voltando de marchar ré para trás? Estão voltando para os rudimentos? Que conversa! Todas as cartas de Paulo ele trata disso. Perigo dos falsos mestres, meu Deus do céu, eu falo tanto nisso aqui, porque é isso que eu vejo na Bíblia, nos profetas do Velho Testamento, no Senhor Jesus, com os escribas, fariseus e saduceus, nos seus apóstolos, com os falsos mestres dentro da igreja. É isso que eu vejo na Bíblia o tempo todo que um pastor deve fazer. Então, irmãos, esse é o motivo pelo qual eu insisto tanto em chamar a atenção para o perigo dos ensinos dos falsos mestres. Porque nós vivemos num mundo que jaz no maligno. E por isso o poder do pecado é algo muito mais terrível do que o que a igreja dá a entender. Muito mais terrível do que o que a igreja dá. A igreja dá a entender que está tudo bacana. A igreja está cheia, está tudo bacana. Jesus ama vocês, está tudo em ordem. Está tudo bacana. Observe, irmãos, que quem pregou a esses coríntios foi o apóstolo Paulo. Aquele que trabalhou muito mais do que todos os outros, como ele diz, eu sou um fora de época, eu sou um aborto, digamos assim, eu sou um nascido extemporâneo, não sou nem digno de ser chamado de apóstolo, mas ele aqui mesmo diz, mas eu trabalhei mais do que todos eles. Está aqui a Bíblia para mostrar que trabalhou mesmo. Versículo 10. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Não é por mim não, é pela graça de Deus que eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Isso aqui não é arrogância, não. Constatação. Todavia, não eu, mas a força de Deus comigo. Aquele que disse aqui mesmo nessa carta, nas cartas aos Coríntios. É na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Então, irmãos, prestem atenção. O ensino do Evangelho ministrado por ninguém menos do que o apóstolo Paulo estava sendo subvertido, estava sendo substituído pela palavra enganosa de falsos mestres de dentro da igreja, dentre vós, alguns dentre vós, versículo 12 nós lemos, certamente eram pessoas astutas. Não existe, eu vivo dizendo, falei esse final de semana para o meu genro,
Meu irmão, não tente negociar, nem tente achar que você é esperto para se livrar de um vigarista. Não é. O vigarista vai lhe pegar. Se você tiver relacionamento com ele, ele vai lhe pegar. Não tem conversa. Então esses camaradas dentro de igreja, eles são espertos. Eles são astutos, bom de papo, bom de argumento, simpáticos. Todo vigarista é assim. Todo espertalhão é assim. Só que são arrogantes. Uma vez empoderados, dominam a igreja. Mas são falsos pastores, falsos mestres. Dentro da própria igreja, no seio da igreja. E isso se manifesta especialmente nos que lideram. Um camarada esperto, ele não vai ficar sendo liderado, ele vai chegar no topo logo dentro de muito pouco tempo. Deus deu essa capacidade a ele. Deus deu essa capacidade a ele. Portanto, irmão, nós precisamos considerar o que nós sabemos sobre a morte e ressurreição de Jesus. É isso que a igreja prega na época da Páscoa, festa, não sei, nossa igreja. Igreja presbiteriana. Eu já vi cada marmota dentro das nossas igrejas. Festa de Páscoa, não sei o que. Mas, meu Deus do céu. Encenações. Edna me disse que viu uma ontem que ficou estarrecida dentro da igreja católica. Ficou estarrecida com o que viu. Então, irmãos, se nós sabemos, segundo as Escrituras, se nós sabemos, então a quem é que nós estamos dando ouvidos? Ao ensino apostólico ministrado por pastores fiéis. Eu repito para vocês, isso é uma raridade. Porque é assim que está na Bíblia, em toda a história da Bíblia. É uma raridade, pastores fiéis. Está na Bíblia isso. Na história, em toda a história da Bíblia. Nós damos ouvido a esses pastores fiéis, que ensinam segundo as Escrituras, ou a tudo quanto ouvimos de falsos mestres com suas pregações famosas, pregações bonitas, porém sem o poder do Espírito Santo. Vimos hoje na aula aqui, presbítero Daniel, os 3 aspectos principais da lei, que não deixou de existir coisa nenhuma. Ela tem o aspecto político, polis, cidade, convivência em cidade, onde conviver homem com homem, ali está havendo política, é a convivência. Então essa política cria leis, obviamente, para organizar a convivência de pessoas. E essas leis vão dizer o que é proibido, vão dizer qual é a punição, vão dizer o que é que tem que ser feito. Então esse é o primeiro aspecto da lei, o aspecto político. Ela vai nos mostrar o que é que nós temos, o que é que nós podemos, o que é que nós não podemos fazer. Pois assim é a lei de Deus também. Está lá nos 5 livros da lei. Aí depois ele fala do aspecto teológico. Aquele que Deus escolheu, ele vai dar a esse escolhido perceber que essa lei, com suas regras políticas, ele não tem condição nenhuma de cumpri-las. Ele vai saber que precisa do Senhor dessa lei para conduzi-lo, para poder salvá-lo da maldição da própria lei, da penalidade da própria lei. É isso a visão teológica da lei. Eu preciso do meu Senhor para me fazer andar de acordo com essa lei. Ele já cumpriu a lei. Jesus disse, eu cumpri a lei. E a esses eleitos que já sabem, recebem esse Senhor, vem o terceiro aspecto, que é o aspecto pedagógico. Ele agora vai me ensinar, me santificar. Lembram? Eu cito toda a pregação quase. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, ele me mostrou que há uma lei que eu não posso cumprir, mas é uma lei perfeita. Ele mostrou que eu preciso dele para poder cumprir essa lei. Recebo esse poder. Aí agora ele vai, com esse poder dele em mim, ele vai me mostrar como é que eu vou cumprir essa lei. Agora eu posso. Agora eu posso, no poder dele, eu vou cumprir essa lei, me santificando até o dia que eu vou me encontrar com ele. É isso! Foi ensinado hoje aqui. Uma lição magistral, beleza, hoje de manhã. Pois é, irmãos. Então é isso que eu escuto dos meus pastores, ou da televisão, onde eu vejo. Talvez vocês vejam, eu não.
As pregações que eu vejo na televisão é uma, duas. De vez em quando eu vejo uma pregação verdadeira, uma, duas. As outras não são. Se tem veneno nela, não é verdadeira. Meia verdade é mentira inteira. Uma pregação bonita, tem veneno aí. Então pronto. Não vem ter esse negócio. Por quê? Porque o veneno vai caber na gente como um pingo d'água na esponja. A verdade, como pregou lá, não fica nada, mas a mentira fica. O que ele contou de mentira naquela pregação lá, isso fica. Essa parte me agradou. Pois é, essa parte que lhe agradou é mentira. Eu vejo as pregações, eu vejo. Quase todas, irmão, mas é quase todas. Eu digo, meu Deus do céu, muito bonita a pregação, mas tem veneno. Tem veneno aí e as pessoas não percebem. Paulo me mandou ontem a fala de um pastor. Eu sei que ele me mandou para eu dizer, Paulo, tá, mas... E eu vi. Eu não vou mandar não, Paulo estava com a família toda numa praia aí. Eu digo, não vou nem mandar para eles não ficarem de... Mas, ó, o pastor disse aqui. Deixa, tá bom, tá bonito o negócio. Depois eu falo só com o Paulo, tá bonito o negócio. Até porque o pastor é pastor para alguns deles. Então, irmãos, olhem só. Prestem atenção, meus filhos. Nós precisamos considerar essas coisas. Porque a maioria mesmo está na Bíblia. Dos pastores, dos púlpitos e dos crentes que entopem a igreja estão, nesse caso aqui, dos coríntios, dos gálatas, dos romanos, de todo mundo. Estão sendo enganados por falsos mestres. E as casas apostólicas são exatamente para chamar a atenção desses irmãos, discipular, disciplinar esses irmãos. Todas as cartas tratam disso. Todas. Tem nenhuma exceção. Com exceção da de Filemão, que foi uma carta muito pessoal. Até a de terceira de João, que foi pessoal também para o Gaio lá, mas era também uma carta chamando a atenção para os falsos donos da igreja. Então, irmãos queridos, eu tenho insistido em lhes chamar a atenção. E não vou parar, já disse isso. Ainda que muitos de vocês não gostem, uns abandonem, vários já abandonaram, e alguns disseram por que estavam abandonando por causa das minhas pregações. Houve uns aqui que já me disseram, tiveram a hombridade de me dizer. Irmãos, ou aquilo que sabemos nos foi revelado pelo Espírito Santo através das Escrituras, pelas Escrituras, ou que nós sabemos nos foi revelado pelas Escrituras através do ministério de pastores fiéis e submissos à palavra, ou então nós aprendemos como simples cultura religiosa transmitida pelas nossas famílias, ou por falsos mestres com suas pregações bacanas, que conseguem enganar aos frequentadores de igreja, ou assistentes de pregações virtuais. Está cheio de crente que assumiu a postura da Santa Missa no seu lar. Não pisa mais na igreja, não tem mais comunhão nenhuma com o irmão, não é só na Santa Missa no seu lar, vendo pastores da sua preferência lá na televisão. Tem gente que acha que assistindo aqueles filmes do Edir Macedo, está cultuando a Deus. Digo, meu Deus do céu. Pessoas totalmente suscetíveis ao engano. Ao irmão que me mandou o áudio hoje contando a história do culto que ele viu lá, não sei se foi hoje de manhã ou se foi ontem de manhã, foi hoje de manhã na ressurreição. Eu disse para ele aquilo que eu digo sempre para vocês aqui, meu irmão, eu vou lhe dizer um versículo de Jesus que é tão bonito, eu repito sempre aqui, mas é terrível. Eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. As minhas ovelhas, eu as conheço. Elas ouvem a minha voz e me seguem. Então preste atenção, meu irmão, se você está indo para um culto no qual o pastor não está ensinando a palavra de Deus com integridade, ele é um falso pastor, portanto não é a palavra de Jesus, e você não é a ovelha de Jesus. Porque Jesus disse, minhas ovelhas não serão enganadas. Como saber a diferença
entre as duas situações, irmãos? É simples. A Bíblia nos diz que é simples. A vida, a conduta, o testemunho, enfim, os frutos dirão quem recebeu a revelação do Espírito Santo e quem recebeu a informação simplesmente cultural, familiar, ou de falsos mestres, que também pelos frutos demonstram quem eles são. Os frutos revelarão quem é joio e quem é trigo. Jesus disse de forma tão clara, Mateus 13. Foi assim que Jesus ensinou aos seus discípulos a reconhecer os falsos mestres, inclusive. Pelos seus frutos os conhecereis. Eu vivo dizendo para vocês aqui, Deus não vai usar um cabra safado para pregar o seu evangelho. Deus não vai usar um cabra safado para conduzir a sua igreja. E nós temos safados conduzindo nossas igrejas. Nós sabemos disso. Nós conhecemos as pessoas. E a igreja toda conhece também. Mas tem um mais. Pelos frutos os conhecereis. Isso é pastor? Que pastor o quê, rapaz? Eu não sei a vida desse cara. Vocês também não sabem? Isso é melhor que ele, pastor? Eu digo, não. Claro que não. Como Paulo disse aqui, eu sou o que sou. Pelo poder de Deus, não é por mim não. Não é por mim não. Eu sou o que sou pelo poder de Deus. Não sou digno de ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus sou o que sou. Eu não sou melhor que eles. Paulo disse aqui, eu nem me comparo com eles, mas pelo poder de Deus trabalhei mais que eles. E trabalhou mesmo. Então, meus filhos, prestem atenção, isso está na palavra. Nós não falamos aqui que Paulo está dizendo, eu quero lembrar vocês, segundo as Escrituras. Eu não estou falando que vocês segundo as Escrituras. Aí, irmãos, pelos seus frutos os conhecereis. Isso é terrível também. Jesus está falando aqui com relação aos falsos mestres, os fariseus da época dele, lá, saduceus e escribas. Está no Sermão do Monte, Mateus 7:20. Pois bem, irmãos, como consequência natural, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, como consequência natural de você ter um pastor safado ou pregando a palavra de forma enganosa, como consequência natural, pelos mestres também podemos conhecer os seus discípulos. A quem nós temos seguido? Falsos mestres? Pois a Bíblia nos assegura que nesse caso nos tornaremos iguais a eles. Segundo João, cartinha de um capítulo só, versículo 11. Porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas, ele está falando aquele quem? O falso mestre. Aquele que lhe dá as boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Pronto. Estou confirmando com o versículo bíblico aquilo que eu disse ainda agora, de Jesus dizendo, eu conheço minhas ovelhas, elas me conhecem, elas ouvem minha voz e me seguem. Esse que você está seguindo é um pastor fiel? Não, pois você é igual a ele. Pelos frutos sereis conhecidos, pelos frutos os conhecereis. Sim, mas quem são os discípulos deles? São diferentes? Como diferentes? Não pode? A Bíblia afirma, não pode. Nota que no texto que nós lemos, Paulo deixa claro que havia falsos mestres dentro da igreja. Já preguei aqui, já falei várias vezes lá de Atos 20, quando ele chamou os presbíteros de Éfeso e disse para ele lá, virá de fora, virão falsos de fora, mas também dentre vós surgirão lobos que não pouparão as ovelhas, dentre vós, de dentro da igreja. E esses são muito mais perigosos. Então, irmãos, Paulo está dizendo aqui, nesse texto que nós lemos, que havia sujeitos lá que contradiziam o seu ensino, afirmando que não havia ressurreição dentre os mortos. Aí Paulo contra-argumenta, essa carta aqui é como se ele estivesse conversando com alguém, ele contra-argumenta, e a sua base é lógica, versículo 12 e 13. Ora, argumentação, constatação, ora, se é
corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que ele não ressuscitou? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E ele disse aqui que ele foi visto por muita gente, mais de 500. Ou seja, Paulo está dizendo àqueles irmãos: espera aí, irmãos, em quem vocês creram? E nem eu estou perguntando aqui também. Em quem vocês creram? Em quem é que vocês creem? Qual a parte do evangelho que não ficou clara para vocês? Se vocês entenderam tudo, como é que agora estão dando ouvido a esses camaradas que estão ensinando diferente do que eu ensinei? Aos Gálatas ele chega a dizer: ainda que venha um anjo descido do céu, ensinando para vocês alguma coisa diferente do que nós ensinamos. Nós quem? Nós apóstolos. Foi ele que pregou para eles lá. Seja anátema. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Como é que vocês estão dando crédito a esse ensinamento diferente dos nossos? Se não há ressurreição, então a nossa pregação é uma mentira. E a fé de vocês é tolice. Versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Vocês estão acreditando em mentira que eu contei aí, é tudo besteira. E mais, como eu disse para vocês que eu estava pregando a palavra de Deus, Paulo diz no versículo 15, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Olha a argumentação de Paulo, a argumentação lógica, política. Peraí, meu irmão, eu preguei para vocês. Em quem vocês creram? Se vocês agora estão acreditando nesses caras, então eu sou mentiroso, dando testemunho falso de Deus, dizendo que ele ressuscitou Jesus, quando na verdade não ressuscitou. Se vocês estão acreditando agora nisso. Para completar o seu raciocínio lógico, o apóstolo lembra aqueles irmãos e a nós que se Jesus não ressuscitou, então nós continuamos nos nossos pecados, versículo 16, 17, porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Vossos pecados não foram perdoados coisa nenhuma. Não foram a obra da salvação não foi consumada em Cristo. Ele morreu e ficou morto, pronto. Então repare que a Páscoa trata da morte e ressurreição de Jesus. Olha, irmãos, precisamos ter muito cuidado, porque o que parece ser agradável, bacana, é uma festa muito bacana, foi muito bacana. Sim, mas o que foi ensinado nesse negócio está de acordo com as Escrituras. Você sabe a luta que está havendo aí para mudar as Escrituras. Até o Papa já disse que tem que fazer uma Escritura mais moderna que essa aqui. Foi escrita há muito tempo atrás e tal, não está condizendo com a nossa realidade hoje, não. Tem que fazer uma escritura mais moderna. Mesmo aquela na linguagem de hoje, mas ela está dizendo a mesma coisa. Embora na linguagem de hoje, mas está dizendo a mesma coisa que não cola mais para nós. Serve mais para nós. Eu falando sobre criação de filho, é que uma irmã já disse: ah, pastor, isso era naquele tempo. Eu digo: é, irmã, jogue fora esta porcaria que você chama de Bíblia. Então, irmãos, olhem só, a gente tem que prestar atenção, meus filhos. Tem que prestar atenção. Ele falou aqui o 17. Vocês permanecem então nos vossos pecados. Mas no 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Os Tessalonicenses tinham essa dúvida. Os que morreram em Cristo, e agora? Aí Paulo explica para eles também: minha gente, eles vão ressuscitar do mesmo jeito. Morreram sem Cristo. Todos esse pessoal aqui do Novo Testamento, das igrejas, achavam que Jesus ia voltar com eles vivos. Inclusive os apóstolos achavam isso, sem nenhuma dúvida. Você nota a segunda carta de Paulo, que ele já estava sendo entregue como libação, como ele disse, para morrer, que ele estava, digamos assim, decepcionado porque Jesus não tinha voltado. Dá para perceber claramente isso.
Ele achava que Jesus ia voltar com eles vivos ainda, todos eles. Então, irmãos, ele via aqui no 18, se Jesus morreu e não ressuscitou, então os que morreram não tem jeito mais. Vocês vão morrer tudinho, não tem jeito. Afinal, é a ressurreição de Jesus que nos garante vida eterna com Ele na glória do Pai. 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança está exatamente no fato de Jesus ter ressuscitado. Como é que vocês agora vão acreditar em pregação aí que diz que Jesus não ressuscitou? Por isso nós lemos o versículo 20, porque no versículo 20 tem um fechamento dessa história aqui. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Esse é o propósito de Deus lá em Romanos 8, versículo 28. E o 29 dá o propósito. 28 todo mundo recita que é uma maravilha. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. As pessoas só não sabem que esse bem que o homem está falando aí é salvação. Ele está falando aí é de salvação, não é do nosso bem-estar social aqui não. Ele tinha bem-estar por acaso? O próprio apóstolo? Não, era um desgraçado que vivia apanhando, preso em todo canto. Esse bem que ele está falando aí é o bem, mas no sentido espiritual. No sentido de salvação. Aí ele diz qual é o propósito. Segundo o seu propósito. Que propósito? Está no 19. Porquanto aos que de antemão conheceu, a esse também predestinou para que sejam feitos à imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito dentre muitos. Isso! O 20. Mas se de fato ele ressuscitou, aliás, mas de fato ele ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. É a mesma coisa. Está dizendo a mesma coisa. Então, irmãos, assim como Jesus venceu a morte, ressuscitou e subiu para a glória do Pai, esta revelação do Espírito Santo é que nos enche de esperança de que nós o seguiremos segundo as Escrituras. E não segundo invenções de quem quer que seja. Irmãos queridos, esse não é um ensino com base na simples cultura secular da igreja, ou na cultura familiar, ou mesmo na cultura acadêmica aprendida em algum curso de teologia, em algum seminário ou faculdade. Daniel falou hoje de um professor que nós tivemos, doutor. Ele conhece a Bíblia mais do que qualquer pastor que eu conheço. Ele é hebraísta, conhece grego, ele tem vários livros de comentário da Bíblia, tanto do Velho Testamento como do Novo Testamento. No seu doutorado e tudo, ele se deu ao trabalho de fazer a viagem, o percurso que Paulo fez, ele fez. Para ver onde foi que Paulo andou, como é que ele foi. Ele fez tudo isso. Só não é crente. Ou seja, ele tem toda a revelação acadêmica, intelectual, mas não tem a revelação espiritual. E é um homem muito bom, gosto muito dele. E ele também gosta de mim. Então, irmãos, isso não é um ensino acadêmico que a gente aprende em seminário. Esse é o ensino segundo as Escrituras, como o apóstolo repete enfaticamente aqui a esses coríntios e a nós, a fim de que não esqueçamos. Ele faz questão de dizer: eu venho lembrar-vos. A fim de não esqueçamos, nem venhamos a substituir esse ensinamento por qualquer outro ensino, ainda que ministrado por um anjo, como Paulo chega a dizer aos Gálatas. A coisa é muito séria, irmãos. A coisa é muito séria. A Bíblia trata de criação, queda, logo em seguida. E viu Deus que todo o desígnio do coração dos homens era mau. Está lá. Gênesis capítulo 6. Aí vem a redenção, começa a história da redenção que se afunila em Abraão, para de Abraão fazer uma nação de onde viria o descendente da mulher. Nós vemos essa história toda, irmãos. Está tudo na Bíblia, está tudo, e nós vemos
a dificuldade nós vemos como poucos, desse povo de Deus, como poucos. Como a maioria é pervertida. Já falei para vocês aqui o caso claro e tremendo do novo descendente que Deus deu a Eva, Sete. O outro era descendente da serpente, filho do diabo, João diz isso. Caim matou Abel. Deus deu um novo descendente a Eva, Sete. Esse Sete gerou a Enos, e em Enos começou a se invocar, ou seja, os adoradores de Deus começaram a se manifestar em Enos. Gerou Enoque, que Deus levou para o céu, vivo. Muito bem, aí vem a genealogia desses camaradas. Está lá na Bíblia todo mundo. Que nem a genealogia de Caim. Está lá todo mundo. Pois bem, a descendência da serpente de Caim corrompeu toda a descendência de Sete. Só escapou Noé, pela graça de Deus. É assim que está na Bíblia, irmãos. Eu não sei como é que alguém imagina que essas igrejas cheias é cheia de crente. Mas como? Não bate com o ensino bíblico. Só escapou Noé. Aí vem Noé, nós conhecemos a história. Chega em Abraão, lá Jacó. Nós conhecemos a história, meus filhos. Nós não podemos substituir o ensino da Bíblia pelo que pastores acham para agradar, para encher a igreja. A igreja está bonita, está uma beleza. Que beleza o que, meu amigo? Olha, irmãos, é por isso que nós precisamos conhecer a palavra segundo as Escrituras e ter firmeza doutrinária para viver em santidade de vida. Não é você é o bam, não. É entendendo isso que o homem diz aqui. Segundo as Escrituras, eu sou o que sou. Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Não é porque eu sou o bam, não. Na hora que você achar que é o bam, lascou-se, como se diz aqui na Paraíba, vai cair. Se estamos seguindo a Cristo, como o homem diz aqui, olha. Se é que vocês estão mesmo. Se vocês entenderam mesmo o que eu ensinei. Paulo diz sempre isso aqui. Ele diz isso aos Romanos, diz aos Coríntios, diz aos Efésios. Se é que vocês estão mesmo. Esse se é uma condicional. Já vi livros, camaradas tentando dizer, não, esse se aí ele está dizendo, como vocês estão. Não, ele está dizendo uma condicional mesmo. Eles são crentes mesmo? Mostrem. Então, irmãos, se estamos seguindo a Cristo, isso há um jeito. Comprovando pelos frutos. Onde é que está o meu coração? Qual é o meu tesouro? Eu demonstro isso claramente, irmãos. Todos nós demonstramos claramente qual é o nosso tesouro. Se é a vida eterna, se é seguir o meu mestre, se é lutar com todas as minhas forças. Detalhe, minhas forças não valem nada. As minhas forças fortalecidas, se é isso, ou se é o mundo, eu quero é o mundo, eu quero as coisas do mundo. Temos que mostrar que morremos para o mundo. Jesus não disse, os apóstolos ensinaram o tempo todo, as coisas do mundo não valem nada, você tem que buscar as coisas do reino de Deus. Mas o que é que eu demonstro? O que é que eu quero dentro da igreja? Eu quero é poder, meu amigo. Eu quero é poder, eu quero é mandar nesse negócio. Eu quero é ser dono de uma igreja grande, famoso. Eu conheço pouquíssimos pastores que não demonstram essa vontade enorme de ter uma igreja grande, dele ter poder, dele ser famoso. Ainda que ele negue isso com a boca, mas a vida dele demonstra isso. A forma como ele conduz a igreja demonstra isso. Ele é um bom gerente. Eu fui um bom gerente do banco, o melhor. Onde eu passei no Banco do Brasil, eu fui o melhor gerente. Eu não sou mais gerente de banco. Eu não sou gerente de igreja. Nem quero ser. Daniel, Paulo, presbítero, sabe que eu não quero cargo nenhum nesse negócio de presbitério. Isso para mim não existe.
Quer dizer, existe organizacionalmente, mas isso está fora. Para mim, isso está fora da Bíblia. Eu sigo o que a igreja diz até onde eu achar que dá para ir aqui na Bíblia. Então, irmão, nós temos que ver, demonstrar pela nossa vida que nós realmente morremos para o velho homem, morremos. A Páscoa de Cristo, Ele morreu a nossa morte, cantamos aqui ainda agora. Para vivermos sua vida, cantamos aqui ainda agora. Mas a minha vida demonstra isso. Que eu morri para o velho homem e hoje eu tenho nova vida em Cristo e vivo por Ele. Demonstra isso minha vida, eu apenas digo. E venho para a igreja de domingo, não sei o que, sou crente. Precisamos viver uma nova vida aqui nesse mundo ainda, na bendita esperança da vida eterna, aguardando o dia em que também este que ressuscitou e mais de 500 viram, nós vimos, os apóstolos viram, Pedro viu, Tiago viu, João viu, está dizendo, pois é, ele vem nos ressuscitar também. Segundo as Escrituras. Festa de Páscoa, lava-pé de não sei quem. Isso é palhaçada. Tem nada a ver. Isso é para encher a igreja e o pobre irmão crente. Rapaz, muito bonito o negócio, muito bonito. Ele virá ressuscitar para nos levar para a glória eterna do Pai. Estes são os dois aspectos fundamentais da revelação do Espírito Santo sobre a Páscoa cristã real e não a Páscoa da igreja, muito menos a Páscoa hebraica. Isso é dos hebreus, isso é dos judeus. A Páscoa cristã, que fala da morte. Jesus morreu a nossa morte e ressuscitou para vivermos a sua vida. Cantamos aqui ainda agora. Nosso Senhor, nosso Salvador, esperança da glória eterna, o que só se comprova pelos frutos, como temos visto aqui ao longo da exposição. Frutos naturais de uma vida de obediência. Só há um meio de você provar que é convertido. Obediência às Escrituras. Viver segundo as Escrituras. E isso é desde agora, obviamente. Eu estou vivendo aqui agora. Não é vou viver só depois que eu morri lá no céu. Não, estou vivendo aqui agora. Até que o Senhor volte. O Senhor que morreu a morte e que ressuscitou a vida para nos dar vida eterna. Por isso, irmãos, nós rogamos a Deus que nos infunda o entendimento espiritual, o entendimento da sua revelação espiritual, para que nós tenhamos discernimento. Discernimento é capacidade de julgar. E para eu julgar, eu tenho que saber. Capacidade de julgar. E para eu saber, eu tenho que estudar, aprender. Vou repetir. Então, por que não vem para o estudo bíblico? Nós temos que ter condição de rejeitar os falsos ensinos. Como é que eu vou para um culto desse? Ai, que maravilha. 6 da manhã, 5 da manhã, sei lá, um culto da Páscoa, coisa mais linda. O pastor lavou os pés das pessoas lá. O outro me contou lá na praia a mesma coisa. Coisa linda. Irmãos, eu já disse para vocês aqui e disse para o irmão hoje. Provavelmente ele vai assistir essa pregação e vai ver que eu estou falando e ele sabe que é dele, porque eu disse para ele. Disse, meu filho, eu sou turismólogo. E aqui em João Pessoa, no guia turístico de João Pessoa, tem o culto do Natal, o culto da Páscoa, o culto... Atração turística. Um culto de uma igreja evangélica. Atração turística oficial de João Pessoa. Mas, meu Deus, como é que esse povo vai para um negócio desse achando que isso é o máximo? A igreja tem relevância na cidade. Mas peraí, o que Jesus disse não vale, não? Vocês não são do mundo, por isso o mundo vos odeia. Se vocês fossem do mundo, os mundos amaria. Mas como vocês não são do mundo, o mundo vos odeia. Que odeia? Se um culto virou atração turística.
Então um crente que é crente vai perceber imediatamente que isso é um falso pastor, isso é uma falsa igreja, isso é um falso culto. As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O pastor fica falando essas coisas, eu tenho que falar. Eu vejo os profetas dizer, eu estou falando para vocês aqui, os profetas de Israel chamando a atenção do povo de Israel o tempo inteiro contra os falsos ensinos dos falsos profetas. Jesus, 3 anos, o ensino de Jesus foi totalmente um contraponto ao ensino dos fariseus, escribas, saduceus. Os próprios apóstolos, todas as suas cartas são combatendo ensinos errados dentro das igrejas que eles mesmos, todas que eles mesmos fundaram. Os tais pais da igreja, pais apostólicos, inclusive muitos deles deixaram heresias terríveis infiltradas dentro da igreja, mas morreram por causa da pregação do evangelho também. Como é que hoje os pastores é tudo famoso? Onde anda multidões atrás, ai que lindeza, que beleza. Tem coisa errada aí. Não bate com a Bíblia. Nós temos que ensinar segundo as Escrituras. Por isso, irmãos, rogamos a Deus, repito, que Ele nos infunda desejo de estudar a sua palavra, para que a gente tenha conhecimento e, com base no conhecimento, discernimento para rejeitar os falsos ensinos de falsos mestres dentro da igreja. Não é de fora não, é dentro. E rogando a Deus ainda mais graça ainda, para que Ele nos dê obediência à sua palavra, palavra ensinada com fidelidade, a fim de que vivamos em santidade de vida, realmente, para objetivo único, para o louvor da sua glória. Deus abençoe. Amém.